Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à palestra sobre chatbots, onde o futuro já chegou. Meu nome é Kevin Jesus, eu sou professor, desenvolvedor e front-end e absolutamente louco do pão. Você pode me acompanhar pelas redes sociais, qualquer rede social é /Kevin Jesus. Vamos começar então? Bom, o que são chatbots de fato, tá? Chatbot, ele basicamente é um serviço criado com base em regras ou inteligência artificial, tá? São dois mecanismos para criar um chatbot, com o qual você interage através de uma interface de bate-papo. Ou seja, você precisa de uma interface de bate-papo, que pode ser várias, tá? Para ter uma comunicação com o bot, tá? E um bot ele pode ser qualquer coisa, tá? Ele não precisa ser apenas um negócio funcional e tal. Então, basicamente, isso é a definição do chatbot, tá? Além disso, ele pode rodar em qualquer ferramenta de bate-papo importante. Por exemplo, Facebook Messenger, Slack, Telegram, SMS, enfim, ele roda em qualquer ferramenta que é possível ter no bate-papo. Posso ainda dizer que futuramente vai ter também para o WhatsApp. Bom, vamos conhecer então quais são esses métodos de chatbot, tá? O primeiro método é um método regra, tá? Seria um recurso que extremamente limitado, né? Porém, ainda assim ele funciona, é muito útil. Ele responde comandos específicos, tá? Ele é limitado por esse quesito, tá? Então você tem um comando, ele tem uma resposta. Se ele não encontrar essa resposta, ele não sabe o que responder. Então, realmente tem uma resposta default ali de fato, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de método regra aqui, tá? Você já recebeu algum SMS da sua operadora, tipo, contrate um pacote adicional, digite a opção 500, 1 GB, 2 GB? Isto é um exemplo muito clássico de boot baseado em regra, tá? Então, ou seja, ele tem uma resposta pré-definida, tá? Para uma pergunta específica. Mas se o usuário informar algo errado, será que acontece? O boot não sabe o que dizer, tá? E para evitar esses deslizes, ok? O pessoal já pensou nisso, tá? Uma boa saída é programar o boot para antecipar as perguntas, tá? Em forma de alternativa. Isso evita furo na lógica do boot. Muitas lojas já adotaram esse tipo de serviço, tá? Utilizando, por exemplo, o Message do Facebook como um canal de bate-papo para criar esse tipo de regra, tá? Vamos ver um exemplo real. Eu vou acessar agora o site do banco original e ele vai me direcionar uma janela do Facebook Messenger, tá? Que é um serviço do Facebook para Messenger, para criar bate-papo de forma geral, utilizando ou não inteligência artificial. Então cá estou eu na página do site do banco original, que é um banco digital, né? E aqui ele tem um canal de atendimento, ó. Aqui na lateral ele tem entra em contato com o Messenger do Facebook. Então eu vou abrir aqui, eu já tive uma conversa pré-selecionada com esse bot, tá? Então ele vai abrir o serviço do Messenger aqui pra gente, através da página do banco original. E olha só, ele carrega aqui o serviço pra gente, tá? Esse é um exemplo clássico de boot sob regra, tá? Ele pede aqui pra gente que escolhamos que tipo de serviço que a gente quer falar, tá? Então, por exemplo, conta água e luz, boleto extrato, fatura, tá? Esses aqui são os serviços que ele tem, tá? Bem-vindo, faça uma pergunta, baixe o nosso app, etc. E assim sucessivamente, tá? Então, eu vou escolher uma opção aqui que já tem ali, tá? Então, por exemplo, listar opções. Vamos ver o que ele tem uma resposta para mim. Então ele fala para mim acessar uma conta, tá? Então você pode ver que a pergunta que eu mandei aqui para ele, ele falou que com base nisso ele tem essas opções, tá? Então, olha só, boleto. Vou digitar boleto e vamos ver a resposta do chat, tá? Então ele falou, opção de gerar boleto para pagamento da fatura, enfim. E aqui ele já me deu outras séries de tutoriais aqui para acessar as informações, tá? Então, por exemplo, cartão, vou digitar aqui, cartão de crédito. Vamos ver o que ele vai responder para mim. Então, ó, nossos cartões de crédito, enfim, isso aqui é um exemplo muito clássico de boot sobre regra, ok? Vamos ver, abrir uma conta. Vamos ver o que ele responde para mim. Olha só, abre sua conta no original. E ele dá mais algumas sequências de opções para a gente aqui, tá? Então a gente viu aí um exemplo bem clássico, bem real, utilizando o FAQ do banco original, o sistema de atendimento deles, através de um boot baseado em regra. Bom, vamos ver agora então na parte de inteligência artificial. Como é que funciona esse mecanismo de inteligência artificial? Conhecemos como é que é regras, vamos ver como é que é agora a inteligência artificial, tá? Antes de mais nada, a inteligência artificial trata-se de um robô que funciona à base de aprendizagem. Ou seja, você educa ele a fazer algo
E, consequentemente, ele vai aprimorar essa aprendizagem, ok? Então ele aprende sozinho com base no que você ensina a ele, tá? Basicamente, esse é a definição melhor que eu encontrei para falar sobre inteligência artificial. Bom, e com o boot de inteligência artificial você não precisa ser rigorosamente específico na pergunta, tá? Para ele entender. Por quê? Porque ele compreende sua linguagem, não apenas segue comandos lógicos, como é o exemplo da regra, ok? A parte mais legal disso tudo é que os boots eles ficam cada vez mais inteligentes com as conversas, obtendo respostas cada vez melhores, tá? Ou seja, quanto mais o boot treina, melhor vai ser a resposta mais precisa no resultado, tá? E não se iluda pensando que tudo é flores, ok? Para um boot chegar na resposta mais precisa, leva um bom tempo de aprendizado, né? Sem contar a parte técnica de performance, otimização e análise para deixá-lo cada vez mais preciso na resposta. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que não é somente fazer o boot, colocar ele para treinar lá, analisando a resposta, etc., que ele vai funcionar e daqui 2 anos ele vai ser um monstro, um Skynet da vida. Tá? Não é isso. Tá? O boot ele precisa de performance, precisa de análise, você tem que tomar cuidado com a resposta que ele está dando, de preferência fazer log sobre isso, ok? E ir aprimorando o algoritmo para que ele fique cada vez melhor, né? Fazendo performance e analisando as respostas dele, tá? Toma muito cuidado com isso daí. Não pensa que tudo também é igual eu falei, tudo não é flores, certo? Os boots inteligentes eles são criados, né, seguindo algumas características para que todo o fato possa ser inteligente no caso que a gente está falando aqui, tá? Eu vou listar algumas características que, por exemplo, o IBM Watson, que é um boot, tá? Um boot open source da IBM, que a gente pode utilizar aí para criar chatbots, tá? Então vou usar ele como exemplo das características, tá? Então, por exemplo, ele tem duas características importantes. A primeira característica é intenções, ok? E a segunda é entidades. A gente vai falar cada uma delas. Vamos começar então pelas intenções. Tá? Podemos falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Você já parou para pensar sobre isso? Somente na língua portuguesa. Imagine você pensar em todas elas. Meu, praticamente impossível. Não dá para pensar em todas as formas e maneiras diferentes de expressar alguma coisa, tá? Neste caso, o IBM Watson ele criou um recurso chamado de intenção, que nada mais é aquilo que usamos para buscar algo por trás de uma pergunta. Por exemplo, olha, eu listei ali 3 exemplos. Onde fica o metrô Brigadeiro? Qual o McDonald's mais próximo? Onde posso abastecer o meu carro? Tudo isso é uma intenção. Qual a intenção que é? Buscar uma localização, ok? Então você consegue criar várias intenções, tá? Então, por exemplo, eu coloquei 3 ali, a intenção é buscar localização, tá? Você pode criar uma intenção e fazer várias pré-perguntas requisitas aí para que ele possa estudar esse tipo de mecanismo e abastecer o seu cérebro, né? O cérebro do chatbot em si, ok? Essa, então, resumindo, são intenções aí, uma característica do IBM Watson, tá? Que é intenções. Ponto 2. Bom, a gente tem entidades, tá? Antes de falar de entidades, eu preciso explicar de fato o que é uma entidade. Muita gente está na área de informática, mas não sabe o que é isso, tá? Essa palavra é muito comum na nossa área da computação, mas nem todos sabem de fato se trata uma entidade. Imagine as seguintes tags. Veja bem: sabonete, vaso, pia e chuveiro. Você consegue imaginar que essas tags representam alguma coisa? Por exemplo, representa banheiro. Eu espero que você tenha pensado num banheiro, né? Então, isto é uma entidade, tá? É um conjunto de tags que formam um objetivo. Então, no caso, a gente tem o sabonete, vaso, pia, chuveiro, representa banheiro, tá? É a entidade banheiro. Isso, de fato, é uma entidade, ok? Quer mais exemplo? Vamos lá. Placa, pneu, volante. Sim, uma entidade carro, tá? Uma entidade ela é composta de basicamente atributos, ok? Então esses são os atributos, que são as tags, como eu falei para vocês. E voltando para a parte aqui do... Então, basicamente, a entidade foi resumida para vocês, tá? A entidade, então, é um objetivo formado de atributos, que são essas tags que eu citei aqui para vocês, tá? Voltando, então, para o nosso exemplo do boot, podemos criar entidades, tá? Que pode ser basicamente isso aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma entidade produto, onde ela tem os atributos chinelo, calça, pulseira. Posso criar uma identidade também sexo, posso colocar masculino, feminino, outro ou qualquer outra coisa, tá? Então, basicamente, eu posso reunir várias entidades no meu boot, tá? Onde ele vai poder ser mais preciso ainda na resposta, ok? Então, por exemplo, onde eu encontro
onde ele encontra a calça, tá? No caso de um boot de loja virtual. Bom, ele vai buscar então, dentro das entidades, alguma entidade que corresponda à calça, enfim, ele já vai conseguir assimilar respostas aí, ok? Então, basicamente, essas daqui são as características de um boot, por exemplo, utilizando o boot da IBM Watson. Beleza. Por que eu deveria, então, dar atenção para os chatbots? Você já parou para pensar, você já percebeu de fato que passamos mais tempo utilizando os canais de bate-papo, como o WhatsApp, o Messenger, o Slack, etc. Pois bem, esse é o X da questão. As pessoas estão passando mais tempo nos chats. E isso é óbvio, né? Porque a gente passa mais tempo dentro do chat do que de fato numa rede social. Este gráfico ele mostra essa realidade. Pare um pouco e enfia isso na sua mente, tá? Funde isso na sua cabeça e entenda isso como uma grande oportunidade, ok? Por que uma grande oportunidade? Negócios de sucesso devem estar onde os usuários estão, ok? Se você deseja fazer parte disso, fazer parte desse tipo de sucesso, considere os boots como uma fonte de caminhos, né? E eu não estou falando aqui necessariamente de ganhar grana, ok? Não estou engessando o sucesso a dinheiro, ok? Pense um pouco mais abertamente. Pare 30 segundos e engula esse tipo de conteúdo. É interessante pensar que daqui a alguns meses ou anos, os formulários, menus de site, links, podem ser minoria nas páginas, se a era dos chatbots de fato entrar em ação, né? Imagina que, gente, é muito mais fácil bater um papo do que de fato preencher um formulário chato, concorda ou não? E como é que eu faço então para criar o meu próprio chatbot? O que eu tenho que fazer? Talvez a primeira pergunta que vem na sua cabeça é: eu preciso ser um programador expert para construir um chatbot eficiente, né? Utilizando inteligência artificial, utilizando light dados, utilizando, enfim, tudo aquilo que eu já falei para vocês. E a resposta para isso é bem simples. Definitivamente não. Imagina que seria muito limitado ter acesso a chatbots se só programadores com conhecimento nível sênior, pelo menos, conseguiria criar chatbots, né? Hoje em dia existem diversas mesmos plataformas que oferecem um serviço de criar um boot, tá? Com conhecimento sobre zero de código. Apenas arrastando e jogando as instruções que o boot deve respeitar, tá? No caso ali, pode ser as entidades, pode ser as intenções, pode ser uma regra específica, enfim. A gente pode somente fazer um drag and drop ali e tudo isso flui muito bem, né? Construir chatbots, tá? Leva-nos a pensar que leva a gente a pensar de fato que a parte técnica é a mais complicada do projeto. Olha, eu posso afirmar para você que definitivamente não é. Com clareza total que não é a parte técnica a mais difícil, tá? A experiência do usuário é o ponto principal. Imagine que o boot ele não pode ser necessariamente uma máquina que segue comandos, como um software qualquer. Ao mesmo tempo que ele pode ajudar a resolver todos os seus problemas da empresa ou do seu cliente, tá? Pense mais amplo. Problemas do usuário, ok? Ele também pode causar uma grande dor de cabeça. Imagine que você não tem controle na resposta, tá? Se ele aprende sozinho, ele vai aprender a responder sozinho também, tá? Então você não tem controle exatamente na resposta que ele está dando. Então pode ser tanto um tiro de bala de prata como também um tiro de 12, tá? Então tem que fazer o planejamento, tá? Então o planejamento de forma geral do boot em si é a parte mais trabalhosa de ter acerto. E o primeiro passo para você criar o seu chatbot seria você descobrir qual o problema que você quer resolver. Ponto inicial 1, tá? Qual o problema de fato que você deseja resolver criando um chatbot, né? Passo 2, você vai escolher uma plataforma em que o seu bot irá se comunicar. Por exemplo, Facebook Messenger, Slack, etc., Telegram, enfim. Essa é a plataforma que ele vai se comunicar com o seu cliente, tá? É o bate-papo em si. E por fim, você vai escolher os vários serviços que existem para criar um chatbot. Olha aqui, ó. Eu vou listar uma série de opções para vocês, tá? Então tem desde ferramenta de chat, tá? Eu listei as principais do mercado, mas tem muita mesmo. Se você pesquisar aí, você vai encontrar uma tonelada de serviço, tá? Então, ferramentas de chat. Aqui eu tenho as principais para você utilizar, que é o Facebook Messenger, na minha opinião, o melhor, o Slack, o Telegram e o Kik, ok? E serviços para criar chats, né? Ó, tá escrito até errado, tá escrito chatos. Enfim, serviço para criar chats, né? Ou seja, você criar a comunicação do boot em si. Tem o Chatfuel, tá? Certamente você já deve ter caído em algum algoritmo do Chatfuel. Por exemplo, um exemplo bem simples que o Chatfuel fornece. Você tem um post X lá,
E aí nesse post você coloca para o seu cliente, olha, deseja receber o e-book, deseja receber as videoaulas, digite sim nos comentários. Você digitou sim e automaticamente abriu uma janela do chat da página ou, enfim, de quem estava fazendo o anúncio lá, com algumas instruções, perguntando algumas coisas e tal, e você começa a interagir com esse chat sem saber necessariamente que é o chat, tá? Então esses são um dos serviços famosos que o Chatwall fornece, tá? E aí temos o API aí também, que é um pouco parecido, enfim, mas tem uma gama grande de serviços, tá? E o famosíssimo IBM Watson, tá? O IBM Watson também segue a mesma característica ali do Chatwell, talvez ele é um pouco mais amplo pelo sentido que você consegue fazer o que você quiser, então você não necessariamente segue uma regra ou segue uma inteligência artificial, ele é bem aberto aí, tá? E você consegue fazer também isso online, bem tranquilo. Eu só paro um pouco para estudar sobre mesmo o conceito de chatbots com tudo isso que eu passei para vocês, sobre principalmente aquela parte do IBM Watson de intenções, entidade, tá? Então, como eu falei para vocês, o trabalho maior aqui é user experience, tá? Não é a parte técnica, beleza? Bom, eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Será que iremos viver o apocalipse das máquinas? Pare e pense aí. Bom, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado dessa palestra. Novamente, as minhas redes sociais é @KevinJesus. Muitíssimo obrigado, estou aberto a dúvidas e nos vemos em uma outra oportunidade. Tchau, tchau.